E a terceira e última pergunta que Deus faz a Caim está em Gênesis 4, verso 10. E disse Deus: que fizeste? E disse Deus: que fizeste? Você sabe que às vezes para uma criança, você perguntar para alguma criança, você prefere apanhar ou conversar com o seu pai? Eu aposto que muitas crianças prefeririam apanhar, porque às vezes uma conversa não é muito agradável, porque uma conversa vai nos revelar, uma conversa vai nos expor, uma conversa vai demonstrar nossas falhas de caráter, o que fizemos de errado. E é exatamente isso que Deus está levando a cabo com Caim. Deus não está querendo expor Caim, Deus está querendo que Caim se arrependa. Deus está querendo que Caim se volte para ele. Acontece que você vai ler o texto, você vai ver que Caim é reprovado, porque Caim era mau mesmo. Caim era mau. E nós falamos que a primeira pergunta tem a ver com as nossas emoções, a segunda tem a ver com as nossas relações, mas a terceira pergunta tem a ver com as nossas ações. Ações. Tem a ver com as nossas atitudes. O que é que você fez? O que é que você fez? Qual foi a sua atitude? Né? O sangue do seu irmão está clamando a mim. O que é que você fez? E gente, desde que o mundo é mundo, existe um esforço por parte das pessoas para descobrir por que as pessoas agem do jeito que agem. Né? Por que a gente é como é? Por que eu faço determinadas coisas, não faço outras? E talvez até primeiro esforço humano para descobrir o porquê que algumas pessoas agem de determinadas formas foi a astrologia, né? Lá atrás, há tantos milênios, as pessoas já falaram, não, os astros influenciam a atitude de algumas pessoas. A sociologia vai trazer um outro entendimento, dizendo, não, algumas pessoas, elas agem como agem por causa da questão social que elas estão inseridas. O marxismo vem trazer essa ideia. Se uma pessoa é criada numa situação de vulnerabilidade, dependendo da sua classe social, ela vai agir como age. A psicologia tenta também fazer um esforço, não, a sua família, a forma como foi criada, a infância, a relação do filho com o pai, do filho com a mãe, a pulsão sexual, enfim, todas essas coisas vão influenciar na questão da pessoa agir, como age, enfim. Outros vão falar sobre a questão genética, que tem uma influência gigantesca acerca das nossas ações, mas aí aparece Jesus de Nazaré, e eu acho extraordinário a simplicidade carregada de uma profundidade violenta, que Jesus chega e nos diz o porquê algumas pessoas são como são, e como é que a gente identifica algumas pessoas nesse cenário da vida. E olha o que Mateus 7, 20 nos traz, palavras de Jesus. Assim, pois, pelos seus frutos, os conhecereis. Pelos seus frutos, os conhecereis. Enquanto a psicologia, a sociologia, enfim, tudo que é ciência na história da humanidade tenta redefinir o porquê que o ser humano age como age, Jesus, nesse contexto todo de Mateus 7, vai dizer o seguinte: tem gente que age mal, sabe por quê? Porque é má. Uma árvore boa produz bons frutos, uma árvore má produz maus frutos. Olha a simplicidade de Jesus.
Ele está dizendo, tem gente que não presta mesmo, e quem não presta faz coisa que não presta. Se você for ler o texto de Caim e Abel, você vai ver que antes de rejeitar a oferta de Caim, Deus rejeitou a Caim. E antes de aceitar a oferta de Abel, Deus aceitou Abel. Curioso, você vai ver pessoas criadas na mesma casa, na mesma família, debaixo das mesmas condições. Mas uma só faz bobagem e a outra está acertando nas suas ações. Gente, infelizmente nós estamos vivendo num ambiente hoje, em especial nessa mentalidade política, onde as pessoas não estão mais sendo responsáveis pelas suas ações. É curioso você notar que existe linhas de pensamento político onde eu posso ser responsabilizado por coisas que eu não fiz, mas em que pessoas não são responsabilizadas por coisas que elas fazem. Então, até virou meme esse tempo atrás aí, um moço na televisão, filho de um artista famoso, pedindo perdão para Deus e o mundo porque ele é homem e porque ele é branco. E ele estava pedindo perdão por pecados que ele não cometeu. Mas é interessante que alguns se safam de coisas que eles fazem, mas que eles fazem porque são vítimas disso, daquilo. E isso é de uma canalice gigantesca. E o que eu acho mais curioso são cristãos abraçarem essa mentalidade. Olha só, você é responsável por aquilo que você faz. Eu sou responsável por aquilo que eu faço. E um dia nós prestaremos contas diante de Deus daquilo que nós fizemos. Essa mentalidade pode colar numa reunião do PSOL, mas não diante de Deus. O Senhor pergunta para você e para mim: o que fizeste? O que é que você fez? Porque agiu como agiu. Nós precisamos viver debaixo desse senso de responsabilidade. Existem coisas na vida que nós não podemos fazer. Gente, a graça não veio para nos autorizar para o pecado. A graça veio para nos libertar do pecado. A graça não é uma licença para agora eu fazer o que eu acho que eu quero fazer, o que minha carne tem vontade de fazer. Não! A graça se manifestou para me libertar desse lodo, dessa lama que eu estava, e para me reposicionar num lugar de santidade diante do Senhor. Sabe, um dia o rei Saul foi confrontado por Samuel. A Bíblia diz que Saul ofereceu sacrifício. Ele não poderia oferecer um sacrifício porque era atribuição do sacerdote. Só Samuel poderia oferecer o sacrifício. E olha o que o texto bíblico diz. 1 Samuel 13, do 10 em diante. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Sabe qual foi a primeira pergunta de Samuel para ele? Que fizeste? Que fizeste? O que é que você fez? Sabe por quê, gente? Porque nós somos responsáveis por nossas decisões. Eu vejo muita gente dizer o seguinte: não, eu faço o que faço, eu ajo desse jeito, porque meus pais, porque minha mãe, porque minha avó, porque no passado, porque meu avô, porque isso, porque você não conhece minha vida, você não sabe da minha história, você não sabe o que me aconteceu, do abuso que eu sofri, da traição que eu passei, é por isso que eu ajo assim, é por isso que eu faço isso. A Bíblia diz o seguinte: cada um
dará contas de si mesmo a Deus. E quando eu olho para versículos duros como esse, gente, eu não vejo eles como uma ameaça. Eu vejo eles como um alerta e um chamado à responsabilidade pessoal. Você tem responsabilidade por suas ações. Esse lugar de vítima, essa mentalidade de vitimização, de desculpas, não vai te curar. Mas entender a sua responsabilidade pessoal vai te levantar dessa maca, te colocar de pé e te fazer andar em novidade de vida. Por isso que Jesus falou para aquele camarada em João 5, levanta, toma o teu leito e anda. E depois ele se encontra com o cara no templo e diz, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Eu lia hoje, João capítulo 8 também, onde Jesus se encontra com aquela mulher pega em flagrante de adultério. Você conhece o texto? Todos os religiosos estão à volta de Jesus, questionando o que é que vai acontecer com aquela mulher. Eles estão com pedra nas mãos e vão matar aquela mulher, porque a lei dizia que o pecado precisa ser punido. E Jesus então diz, olha, quem não pecou, quem tiver sem pecado que atire a primeira pedra. E todo mundo começou a ir embora e ficou só Jesus e a mulher. E é interessante, Jesus pergunta para ela, mulher, ninguém te condenou? E ela diz, não. E Jesus diz assim, eu também não te condeno. Isso é graça. Isso é graça que nos absolve, isso é misericórdia que, ao invés de nos punir, nos levanta, nos ajuda, nos justifica. Mas Jesus não terminou aí. Jesus disse para aquela mulher, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. A graça que me absolve, a graça que me levanta, é a mesma graça que me sustenta para agir corretamente. Então quero dizer para você hoje, em nome de Jesus, como é que você tem agido? Como tem sido a sua atitude em relação aos mandamentos de Deus? Ao que você deve ou não deve fazer? Irmãos, esse evangelho que muita gente tem pregado hoje, de uma permissividade maligna, isso é diabólico. Nós vamos continuar carregando a bandeira da santidade, porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Jovem, em nome de Jesus, me escute. Existem coisas que você não pode fazer. Você que é casado, casada, existem coisas que você não pode fazer. Existem coisas que você não pode tocar. Existem recursos que não são seus. Existe mulher que não é sua, homem que não é seu. Entenda que você e eu teremos que prestar contas diante de Deus das nossas ações, das nossas atitudes. E por favor, coloque uma coisa dentro da sua mente. Essa conversa de que Deus conhece as minhas intenções, ela não vai colar. Não vai colar. Porque esse papo de Deus conhece as minhas intenções não nos absolve. A gente colhe o que a gente planta. A Bíblia diz, Paulo diz, gente, o apóstolo da graça diz, de Deus ninguém zomba. De Deus não dá para escarnecer. O que o homem semear, isso também ceifará. Quem semeia na carne vai colher carne, mas quem semeia no Espírito vai colher bênçãos espirituais. Caim, que fizeste, Caim? Que fizeste, Caim? Talvez você diga, pastor, essa palavra chegou um pouco tarde para mim, porque eu já fiz bobagem, eu já caí.
receba as palavras de Jesus para aquela mulher pega em flagrante de adultério. Eu não te condeno. Agora entenda que a palavra continua. Vá e não peques mais. Haja direito agora. Tenha uma atitude correta agora. Faça o que é certo agora. Eu termino lendo com você o que Eclesiastes nos diz. Aliás, é como termina esse tratado de sabedoria, que é o livro do Eclesiastes, onde Salomão está buscando o sentido da vida. O que é a vida? O que é esse mundo? Por que as coisas são como são? Por que a gente age como age? Salomão diz que buscou nos livros, buscou na observação, buscou no desfrute, enfim, achar a razão dele viver. E lá no final do livro, na verdade, nos últimos versículos do livro, ele disse o seguinte, Eclesiastes 12, 13 e 14, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. A Bíblia diz que Deus trará à tona tudo o que foi feito. Como você tem agido diante do Senhor? Eu quero encerrar hoje dizendo para você que Caim não passou no teste. Essa é uma prova oral, né? Existem provas que a gente vai lá, é múltipla escolha, existem provas que a gente vai lá e tem uma dissertação para fazer. Essa era uma prova oral. Deus perguntava e ele tinha que responder. E respondeu tudo errado. Respondeu tudo errado. Sabe por quê? Seu emocional estava bagunçado. Suas emoções estavam destruídas. E suas ações eram más. Mas eu quero hoje, em nome de Jesus, dizer que com você e comigo não precisa ser igual. Foi com Caim. O mesmo Deus que deu a ele a oportunidade de se arrepender, fazendo essas perguntas, é o mesmo Deus que hoje, nessa quinta-feira, traz essa palavra para que seu emocional seja livre, para que as suas relações sejam acertadas e para que as suas ações sejam corretas, em nome de Jesus.